com alguns ministérios, né? São alguns ministérios que eu tô liderando, que eu estou encabeçando. E eu gostaria de falar um pouco sobre esses ministérios hoje, um pouquinho sobre cada um deles, o que a palavra fala sobre cada um desses ministérios e o que a gente precisa entender no que a gente está envolvido. Muitas vezes a gente entra em uma espiral de empolgação e acaba, de alguma forma, e acaba, de alguma forma, se envolvendo em algumas coisas que depois a gente percebe que não funcionou e a gente não tem sequer, às vezes, coragem de falar, olha, não dá para mim, não vou mais, tá? Então, eu preciso falar com vocês a respeito disso hoje, preciso mostrar para vocês, biblicamente, o que são esses ministérios. E hoje vai ser um dia de decisão para quem realmente quer continuar tocando esses ministérios ou não. Porque muitas vezes a gente imagina uma coisa, depois acaba virando outra, e a gente acaba se frustrando ou não gostando. Ponto final. Temos o direito disso, tá? Então são os ministérios de ação social. Quantas pessoas tem no grupo da ação social, Joss, por favor? Veja para mim, quantas pessoas tem no grupo da ação social? Vinte. Ah, pastor, não dá para eu ir, porque eu tenho que trabalhar, todos nós temos que trabalhar, né? A gente já avisa com antecedência por causa disso, que é para a gente poder fazer a nossa agenda, poder, né, ter o tempo. Ah, mas eu trabalho em empresa, beleza, não falo mais nada. Empresa é quem dita as regras, né? Quem tem possibilidade de fazer e de ter sua própria agenda, beleza. E tem muita gente na ação social que tem essa condição e que não está aqui. Então, assim, a pergunta que fica é essa: quer realmente? Ou só para fazer número? Nós precisamos entender isso. Sabe por que nós precisamos entender isso, irmãos? Pela simples questão de que a Bíblia fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E também é maldito aquele que tira a espada do sangue. O que isso quer dizer? Maldito aquele que é relaxado para fazer as coisas para o Senhor, e maldito é aquele que não faz. É meio complicado isso, né? Quer dizer, Deus amaldiçoa o camarada que faz relaxadamente e amaldiçoa também quem não faz. Deus nos chamou para servir. Ele não nos chamou para ser servidos. Ele nos chamou para servir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi chamado para servir a Deus. Eu sou filho. Top! Eu também sou filho. Mas antes de qualquer coisa, o meu chamado é para o serviço. Até se você pegar a ordem de Cristo, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, serviço. Cuida do órfão e da viúva, serviço. Cuida da ordem do culto, serviço. Tudo é serviço. Homens, cuide da sua esposa, dos seus filhos, serviço. Serviço, irmãos. A gente é chamado para servir. Em todo o tempo, nós somos chamados para servir. Independente do tempo que você tem ou que você deixa de ter. Você foi chamado para servir. Faça isso dentro do tempo que você consegue, mas você faça isso de uma forma não relaxada. Não tem aquela coisa de, eu não estou afim hoje. Isso não pode existir na nossa cabeça. Hoje eu estou cansado. Isso não pode existir na nossa cabeça. Eu não estou dizendo que isso não aconteça comigo. Mas eu estou dizendo, não pode acontecer. Por quê? Porque relaxa. Você se envolveu para fazer. Você botou seu nome, você botou para fazer. Você falou eu quero para fazer. E isso é uma coisa que a gente precisa definir, muito bem definido, para esses próximos meses, porque nós vamos começar o ano de uma forma bem diferente.
Nós vamos começar o ano com realmente quem quer. Realmente quem quer. Realmente quem se esmera, quem se dispõe de verdade. Porque não dá para ter um corpo cheio, né, de pessoas que não conseguem exercer. Não estou nem falando que não querem, mas que não conseguem, de alguma forma, exercer da forma que precisa exercer. Tá? Então, assim, ação social, Casa Amor, ok? Casa Amor tem quantas pessoas lá? 7. Quantas tem aqui da Casa Amor hoje? Hero. Quem vê para mim quantas pessoas tem no Hero? Seu telefone está carregando, né? No Hero que eu estou falando, no grupo de staff do Hero. Quantos? Quantos tem aqui realmente do staff? 4. Eu estou em liderança, né? Então, se eu não tiver, meu Deus do céu. Tá, tô no grupo. Não, tem razão, tô no grupo. Irmãos, é sério demais. É sério demais. Eu não chamei para uma reunião aleatória, eu chamei para uma reunião de alinhamento. Alinhamento. Ouso eu falar para o pastor Joel que eu não vou numa reunião de alinhamento. Ah, mas você é pastor. E você é o quê? O que você acha que você é? Você pastoreia seu marido. Seu marido pastoreia você. Pastorear é cuidar. Pastorear é ter atenção com as pessoas. Pastorear é tratar elas da maneira que elas precisam ser tratadas. Todos nós pastoreamos. Só que a gente precisa crescer. A gente precisa aprender a ter responsabilidades assumidas e realmente exercidas. Tá? Então, tem um ministério novo que vai começar agora, o Champions. Seja bem-vindo, Fernando. Eu já tô à frente do Champions há 10 meses, ainda não tinha começado. Estou eu e o Fernando há 10 meses conversando. É ou não é, Fê? Desde o começo eu já chamei o Fernando. Então, vai ter mais um ministério, Champions. Tá? Então, a gente vai tratar aqui ação social. Nós vamos tratar do evangelismo, que a pastora Valéria teve um problema com a filha dela, então, para sair. Eles devem estar chegando por aqui. A Dani já chegou. Também. Quem mais? Ação social, Hero, Casa Amor, evangelismo, Valéria, e o Champions. Tá? Então, são 5 ministérios. Esses 5 ministérios se subdividem em algumas atividades. Mas eu quero falar para vocês, biblicamente, o que representam esses ministérios. O que eles representam para a igreja. O que eles representam para as pessoas. E eu quero trazer isso de forma bíblica. Antes da gente comer comida para alimentar o corpo, vamos alimentar o espírito. Amém? Se eu pudesse dar um tema nessa mensagem, o tema seria unidade na diversidade. Servindo com propósito. Nós precisamos servir com propósito. Porque quando a gente serve sem propósito, é o que acontece. Não estou afim, não vou. Não vai dar. Quer saber? Quando a gente não tem propósito definido, irmão, a gente vira aquele maldito que a palavra fala. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Por quê? Porque não tem propósito. Quando você não tem propósito, você não tem dimensão da importância que tem o seu ministério, o seu chamado, o seu serviço. Então nós precisamos entender os propósitos, biblicamente. Os nossos ministérios, eles são como instrumentos, gente. Imaginem uma orquestra. Eu vi um vídeo essa semana do Freddie Mercury e aquela mulher que canta aquela música chamada Go On.
Não, não vi o Montserrat Cabaré, eu vi a Go On, né? Mas não é o começo do DVD, ela é uma música um pouco mais pra frente. Enfim, Montserrat. Ah, eu tô confundindo com o Barcelona, é Montserrat mesmo. Eu gosto mesmo, e daí? Eu gosto de música. Eu gosto de música boa. Eu gosto de ouvir música. Eu não levo a música, né? E se eu ver que a música tem uma conotação ruim, eu também paro de ouvir ela, tá bom? Então, a gente depois pode falar sobre música um dia, para entender o que a música representa, como ela representa e o que ela faz. Mas voltando para cá, eu percebi um negócio muito interessante. Tem um músico lá que aparece só uma vez na música. É um xilofone gigantesco, tem um xilofone menor, que um cara fica lá a música inteira, e tem um xilofone gigantesco, que o cara fica assim o tempo todo, e de repente chega a hora dele tocar, ele vai lá e faz. Pem! E ele para. É a contribuição dele, naquele momento, que fez aquela música ser o sucesso que foi. Ele faz parte daquele sucesso. Nossa, mas foi só um play, qualquer um podia ter feito isso. Pois é, podia ter sido feito por qualquer um, mas ele estava lá com o propósito de fazer com que aquela música fosse um sucesso. Então, entender o propósito, você está compreendendo que entender o propósito é muito importante? Então, os nossos ministérios, esses ministérios, eles são como se fosse uma orquestra. E é interessante que eu fiquei responsável pelos ministérios que se comunicam entre si. Nós vamos ver ao longo dessa ministração rápida que eu vou fazer, porque depois que eu fizer esse preâmbulo aqui vai ser um pouco mais rápido, você vai entender que cada um desses ministérios vai ter que se comunicar um com o outro. Vai ter que trabalhar junto, vai ter que trabalhar em harmonia, em sintonia e em sinfonia. Portanto, se alguém tem alguma coisa contra aqui, algum irmão, a hora de pedir perdão, acertar e conversar e alinhar é hoje. Porque nós vamos ter que trabalhar junto. Uma sinfonia. O legal é que uma sinfonia bem tocada de forma poderosa, ela mexe com corações. Você vê que é interessante, você vai ver uma ópera, você vai ver uma sinfonia. Quem aqui já foi assistir uma sinfonia no teatro? Gente, Teatro de São Paulo, teatro lá na cidade de São Paulo, Teatro Municipal. Cara, tem eventos lá que são gratuitos. A sinfonia toca gratuitamente lá, às vezes. Então é muito interessante isso. É muito interessante você conhecer todas essas coisas. E ali tira lágrima. A pessoa não está entendendo o que a pessoa está falando na ópera, mas está tirando lágrima das pessoas porque emociona. A forma tão sincronizada, a forma tão propositada, tão proposital, é tanto propósito que você tem lá dentro que a coisa acontece e tira a emoção das pessoas, mexe com a emoção das pessoas. E é isso que eu quero para esses ministérios que nós estamos envolvidos. Então, eu espero que todos tenham entendido. Nosso chamado principal é servir. Seja aonde for, o nosso chamado principal é o serviço. Tá? Se você tiver no seu celular e quiser abrir, eu vou ler, mas se você quiser abrir, Tiago, capítulo 1, versículo 27, nós vamos falar um pouco sobre ação social agora. A parte da ação social, tá bom? Tiago, capítulo 1, versículo 27. É um versículo muito interessante. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele veio para a Terra e ele bateu, mas ele bateu tão pesado nos religiosos, sabe? Os fariseus, na época, eram os religiosos, os principais religiosos. Se você for ver todos os sermões de Jesus Cristo com quem ele falava, as pessoas que não eram religiosas, ele tratava de uma forma extremamente amorosa. Os que eram religiosos, ele tratava de uma forma extremamente severa. Ele era muito severo com os fariseus.
Ele era muito severo com essas pessoas que estavam lá no cume da religiosidade. A religião deles era servir a lei de Moisés. Mas em Tiago, capítulo 1, 27, o apóstolo Paulo fala o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita, aquele aceita. Então, eu não vou parar nisso aqui, porque senão vai dar muito tempo numa ministração que não é o momento. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Quem são os órfãos e viúvas contemporâneos a nós hoje? Quem arrisca aí? Oi? Morador de rua é um órfão. Ele é órfão da casa, ele é órfão da família, ele é órfão de tudo que você puder imaginar, da sociedade. Ele é órfão. Ele é órfão. Então, a religião que Deus aceita é cuidar de órfão e viúva. Então, nós precisamos entender quem são os órfãos e as viúvas, para que a gente seja aceito por Ele, para que o nosso trabalho, o nosso serviço seja aceito por Ele de uma forma eficaz. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender o que o nosso ministério faz. O nosso ministério de ação social cuida, ele é o exercer de uma religião. Ontem nós tivemos uma live muito interessante, eu com o Giovanni. Quem acompanhou, teve muita luz ali, de entendimento, tá? E nós falamos a respeito disso, ação social como justiça social. A Bíblia ela fala desde o Antigo Testamento sobre justiça social. Aonde, pastor? Por exemplo, quando na lei os agricultores foram ordenados ao quê? A não colher as suas colheitas, não tirar tudo, até as extremidades das suas propriedades. O que é a extremidade da propriedade? É a cerca. Alguém vai passar pela cerca e vai pegar o fruto de alguma coisa que esse cara plantou para poder comer. Isso é justiça social. Você plantou, você tem uma vinha, você tem uma plantação gigantesca. Não pode ser só para você. Não pode ser só para ser vendido. Não pode ser só para gerar lucro. Tem que haver justiça social com as pessoas que são pobres, com as pessoas que não conseguem se alimentar. Isso é ordenança. Isso está na lei de Moisés, está na Torá, nas 613 leis da Torá. E muitas vezes a gente vai fazer o nosso serviço de ação social achando que é uma coisa sem muita importância. Eu preciso entregar o panfletinho lá no fim para as pessoas trazerem. Que coisa, de novo isso. Graças a Deus, nunca ouvi nenhum de vocês falar isso. Louvado seja. Mas eu não duvido que tenha, porque o nosso coração é complicado. O nosso coração é realmente complicado. E eu não estou julgando ninguém, tá, gente? Se um dia aconteceu isso com você, não estou te julgando. Meu Deus, de novo ter que recolher aquele alimento, botar lá para dentro, escrever não sei o quê, falar no grupo quanto que veio, o que não veio. Nossa, que coisa mais desnecessária. Quando precisa montar, vai lá, olha o que tem e monta. A obra do Senhor, relaxadamente. Sabe, gente? A gente precisa ter amor ao que está fazendo. A palavra cuidar, no grego, é a palavra episkeptomai. É uma palavrinha complicadinha. Significa prover atenção diligente. Não é só entregar comida. Não é só entregar comida. A gente tem mudado isso na ação social desde que eu assumi, não é, Dani? Não é só entregar comida. Chega, esse negócio da pessoa, você botar comida no carro, vai lá, entrega e vai embora, todo mês fazendo... Para! É cuidar com atenção diligentemente. Você tem que levar a comida e você tem que pregar o evangelho. É o evangelho que vai tirar aquela pessoa da situação da necessidade da comida.
É o evangelho que vai trazer essa pessoa a ser abençoada. É o evangelho que vai fazer com que a vida, o casamento, a vida emocional, a vida relacional daquela pessoa seja realmente transformada. E ela não precise mais da migalha da comida. Porque você entregar a comida é só uma migalha. Nossa, pastor, como você está falando? Não, é uma migalha do que ela pode ter. Se ela realmente entender o evangelho. Se nós formos ferramentas reais para que ela entenda o evangelho, a comida vai passar a ser só uma migalha. Porque, como está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 19, a palavra do Senhor fala o quê? Se quiserdes. Quem sabe esse versículo? Ninguém? Não. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Aí, lá no Novo Testamento, o que fala a respeito disso? A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Gente, a Bíblia tem mais de 60 ou 70 mil correlações de versículos. 86 mil intersecções. Um versículo que está ali em Apocalipse vai ter uma intersecção com o versículo que está lá em Gênesis. E eles vão se cruzar com outro versículo que está em Isaías, que vai se cruzar com outro versículo que está em Crônicas, que vai se cruzar com outro versículo que está em Mateus, e por aí vai. A Bíblia se complementa. Então, se em Isaías 1,19 fala, comereis o melhor da terra se quiseres e me ouvirdes, no Novo Testamento fala o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então não é a comida. Não é o kitnet que nós estamos montando lá para o irmão. Vai ser uma bênção na vida dele. Mas a bênção na vida dele está sendo a palavra. Deus está liberando tudo isso porque ele está se comprometendo com a palavra. Algumas pessoas estavam achando que eu era o cara ruim. Credo, pastor Netão, não libera. Cara, não libera. Eu não libero mesmo, eu quero saber quem é ele. Eu quero saber se ele está envolvido com a palavra. Eu quero saber se a palavra está fazendo efeito na vida dele. Eu quero saber se a palavra está trazendo toda essa bênção que a gente quer dar para ele, ou se é só a nossa emoção em fazer alguma coisa por alguém. Porque a nossa emoção pode, em algum momento, nos enganar. Nossa, mas tanta gente, sim, é coletivo. Está todo mundo imbuído da mesma ideia de fazer o camarada crescer, melhorar, sair aonde ele estava dormindo num banheiro e alugar um kitnet, vamos montar um kitnet para ele. Ótimo, maravilhoso. Mas por quê? Só para que ele tenha uma casa montada? Ou para que a gente possa ser uma ferramenta social para a vida dele, uma ferramenta religiosa para a vida dele, uma ferramenta para levar ele ao céu? O kitnet, a comida, os móveis, passam a ser migalha perto do que a gente tem que oferecer para essa pessoa. É importante entender o ministério. Porque quando a gente não entende o ministério, é isso aqui, ó. É meia dúzia que entende, que vem, que participa, que chega junto, e fala, não, vamos lá, vamos fazer, vamos tocar um negócio. Falando com o Fernando antes dele assumir o Champions, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, de uma forma muito positiva, Fernando, foi, pastor João, eu quero entender esse negócio. Essa foi a frase dele para mim. Eu quero fazer, mas eu quero entender esse negócio. Então, quer dizer, não é só fazer, é entender para fazer bem feito. É compreender aonde você tem que ir. É compreender. Agora vai a parte mais forte. Do que você tem que abrir mão. É compreender do que você tem que abrir mão. É abrir mão do seu descanso. É abrir mão do seu dia de trabalho. É abrir mão daquele passeio. É abrir mão de alguma coisa. Gente, não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de você fazer algo para o Senhor sem abrir mão de alguma coisa. Isso nunca vai existir. Eu quero que você me prove que isso existe na Bíblia. E eu te provo na Bíblia que isso não existe. É simples, pega lá em Hebreus 11. Hebreus 11 vai falar da galeria dos heróis da fé. E vai falar que todos eles tiveram que abrir mão de muita coisa para chegarem ao status de herói da fé. Não é fácil.
Ah, mas eu sou adolescente ainda, não sei se eu quero isso. Você tem todo o direito, vai procurar o que quer. Vai procurar o que você pode fazer com afinco, com seriedade. Dentro da tua idade tem muitas coisas. Ah, eu estou velho demais. Te digo a mesma coisa. Vai procurar com afinco o que você pode fazer dentro da sua capacidade. Mas faça isso de uma forma a que você não seja chamado de maldito, de relaxado. Nós precisamos entender isso. É muito sério você se envolver em um ministério e não dar conta de tocar ele. É muito sério isso. A gente não pode brincar com isso. A gente não pode brincar com isso. Charles Spurgeon, que é um grande pregador do século passado e desse século, diz o seguinte: se você deseja servir a Cristo, olhe para a necessidade mais urgente e atenda a essa necessidade com todo o coração. O Ministério de Ação Social, gente, é uma resposta prática ao amor de Deus para as pessoas. Esse amor passa por nós e chega neles. O amor passa por nós e chega neles. E isso em qualquer ministério que você for servir. Vai vir de Deus, vai passar por você, não é teu, é do outro. É do outro. Quando você vai fazer uma ação de rua, que você abraça uma pessoa que está lá já há dias sem tomar banho, já está com um odor que para nós que somos pessoas que tomam banho todos os dias, que passam perfume, tal, é muito desagradável. Mas quando você olha para ele e ele precisa de um abraço, ele te pede um abraço. Eu não consigo dar um abraço com nojo. Eu não consigo tampar o nariz para dar um abraço. Eu dou um abraço porque o amor de Deus atravessa para chegar nele. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Não é entregar um alimento. É fazer com que o amor de Deus passe por você e esse alimento chegue. Não é entregar uma roupa. É fazer com que o amor de Deus, a preocupação de Deus passe por você e chegue. Você já imaginou quantas vezes o amor de Deus passou por você na sua vida? Eu fico pensando quantas vezes o amor de Deus já me atravessou e chegou em alguém. Sabe? Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Se você soubesse a quantidade de gente que eu já preguei o evangelho dentro da minha barbearia, e o evangelho alcançou a pessoa. Nós temos pessoas na nossa igreja hoje que estão lá, que vieram através de serem meus clientes da barbearia. Tem um que chegou há pouco tempo, que eu já estou discipulando ele há 5 anos. Talvez mais, uns 5, 6 anos. E chegou ele agora com a família toda na igreja. Se o amor de Deus não passasse por mim e chegasse nele, eu nunca ia conseguir alcançar aquele coração. Entenda-se, é uma ferramenta. Mas que tipo de ferramenta que você é? É uma ferramenta relaxada? É uma ferramenta suja? É uma ferramenta que está cheia de graxa? É uma ferramenta que não dá para outra pessoa usar? Que tipo de ferramenta que você é? O que é que você está entregando para os outros? Isso não é um julgamento, irmão. Nem estava aqui no script. Mas isso é muito sério. Os órfãos e viúvas na nossa comunidade hoje são os pobres, os desamparados, aqueles que a sociedade esqueceu. Quantas vezes você percebe alguém da sociedade passando por um morador de rua como se ele não estivesse ali, como se ele não existisse? Eu tenho amigos que se dizem crentes, que quando param no farol estão com o vidro aberto, e eles veem que tem um morador de rua ali pedindo alguma coisa, eles fecham o vidro e ficam assim, ó. Nem olham. São os esquecidos pela sociedade. E às vezes os crentes fazem isso. Como igreja, nós precisamos ser as mãos e os pés de Cristo, levando alívio e esperança. E eu espero que você esteja disposto a fazer isso. Porque a gente vai começar a dar uma apertadinha nas equipes.
Nós vamos começar a trazer outras pessoas. Nós vamos começar a apertar. Porque a gente não pode. Eu não posso permitir que você seja chamado de maldito sem eu te falar a verdade. Sem eu falar para você o que você está fazendo ou o que você está deixando de fazer, ou eu deixar ver que você está relaxando e deixar você relaxar. Aí você vai ser chamado de maldito por minha causa. E eu não posso fazer isso. Então eu vou apertar. Eu vou apertar. Ah, não dá para trabalhar com esse pastor. Top, meu irmão. Melhor você não trabalhar comigo do que você ser relaxado. Porque eu não vou permitir que você seja chamado de maldito. E eu vou falar para você isso. Para você. Não vou ficar falando para todo mundo não, mas você vai ouvir de mim. E se não der, se você não aguentar isso, não tiver maturidade para isso, como é que o pastor fala? Let it go. O pastor Joel vive falando isso. Let it go, querido. Entendeu? Mateus capítulo 25, 40. Nós seremos julgados por isso. Em verdade vos digo que sempre que fizesse a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sempre que você faz alguma coisa para um ser humano, você está fazendo para Cristo. Se você continuar lendo, você vai ver que o inverso também acontece. Sempre que você não fez para ele. Então leiam Mateus 24 depois. É muito importante vocês terem isso na cabeça, muito fresco, muito vivo. Tá bom? Vamos falar um pouco de casamor. Falar um pouquinho de casamor, que é importante. Provérbios capítulo 20, versículo 5. Ah, psicólogo nem precisa, psicanalista. O que a Bíblia fala sobre psicanalista? O que a Bíblia fala sobre psicólogo? Então aprende aí, Provérbios 20, verso 5. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Olha que coisa linda isso. Olha que coisa linda isso. Quem tem discernimento, quem estudou para isso, quem discerne isso, traz esses propósitos à tona. Cara, muitas vezes tem o propósito de se matar, tem o propósito de se cortar, tem o propósito de sofrer, tem o propósito de fazer sofrer. E quem tem discernimento, traz esses propósitos à tona e trata esses propósitos. Vamos fazer a análise da palavra discernimento no original? No hebraico, a palavra é tebuná. Significa compreensão profunda. Compreensão profunda. Uma pessoa que está fazendo análise, ela não está julgando ninguém. Ela está tentando compreender profundamente o que acontece naquele coração, trazer à tona e tratar. Temos duas psicanalistas aqui. Estou falando alguma bobagem? Estou falando alguma bobagem? Precisamos entender isso, gente. E não só os psicanalistas, mas nós que trabalhamos com pessoas, precisamos ter paciência, precisamos ter discernimento, precisamos ter compaixão das pessoas. Compaixão das pessoas. Tudo que a gente vê, principalmente nas igrejas, é julgamento. Se a pessoa é muito efusiva, gosta de trabalhar, gosta de fazer, vai aparecer um servo de Satanás para falar: aquela pessoa é insuportável, eu não gosto dela. Metida, vive querendo se meter em tudo. É assim, gente. Tá certo que quem faz esse tipo de julgamento fala muito mais dele do que da outra pessoa, mas tudo bem. É discernimento. Se a pessoa é muito parada, aquele irmãozinho ali é meia boca. Aquele irmãozinho ali não dá não. Não consigo entender. Irmão, misericórdia. Essa é a palavra, nós precisamos ter misericórdia das pessoas. Se você chegou a um ponto de maturidade, que você consegue discernir as pessoas, chegue a um ponto de maturidade maior, que consiga ter misericórdia das pessoas. Amar. Trazer para perto, discipular.
Gente, isso é muito sério. Assim como um rio poluído precisa ser purificado, e consegue se purificar um rio poluído, consegue-se. Se quiser, consegue. As emoções humanas também, muitas vezes, elas são confusas, feridas, estragadas, poluídas, mas através da palavra e através do discernimento correto, a gente consegue purificar essas pessoas. A gente consegue. Billy Graham disse o seguinte: somente quando reconhecemos nossa própria fraqueza, Deus nos dá a sua força. Psicanálise é isso. Primeiro você tem que se reconhecer, para depois tratar os outros. É aí que vem a força de Deus. E aí, de novo, o amor de Deus te atravessa e chega no outro. Eu assisti um filme essa semana, que eu acho que todos vocês tinham que assistir, chamado A Forja. Quem já assistiu? Quase todo mundo. A Forja. E uma frase deles foi muito importante, muito interessante para mim. E que eu quero levar essa frase. Seja você o doador e não o dreno. Você tem que ser aquele que dá, não aquele que drena. Nós somos essas pessoas. E quando você não dá, você drena, cai de novo na palavra que fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você está aqui para doar, você não está aqui para drenar. Você está aqui para ser positivo, não para se tornar uma carga negativa na vida de ninguém. Esse ministério ajuda pessoas a enfrentarem traumas e ansiedades. E ele oferece uma plataforma onde a fé e a terapia se encontram. Esse é a Casa Amor. É a fé e a terapia se encontrando para despoluir essa mente problemática, para despoluir esse coração sujo por uma série de coisas que podem ter sujado ele ao longo da vida, traumas que podem ter sujado ele ao longo da vida. Para encerrar essa parte, Salmos 34, versículo 18. Esse texto vai nos revelar o cuidado de Deus para os que sofrem emocionalmente. Esse texto é maravilhoso. E esse ministério reflete esse amor. Salmo 34, 18 está escrito o seguinte: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Nunca desista de ninguém. Nunca desista de ninguém. Pode ser seu cônjuge, seu filho, seu amigo, o irmão da igreja. Não desista de ninguém. Deixa o amor de Deus passar por você e chegar em quem precisa. Mas eu não sou psicanalista. Leva para Casa Amor. Ame essa pessoa ao ponto de levar ela para ser analisada. De forma profissional. De forma com pessoas que entendem desse assunto, estudaram para isso. Eu vou começar um curso de psicanálise. Vou começar um curso de psicanálise. Eu não sei como que eu vou fazer. Com carisma, com os ministérios, com podcast, com barbearia, com tudo que eu tenho para fazer. Treinamento do ISIS. Eu não sei como é que eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Porque eu quero entender melhor as pessoas. Eu não quero ser um cara que julga sem entender. Se você faz isso, pare imediatamente de fazer. Não julgue sem entender. Não julgue sem entender. Isso vai fazer mal para você. Ministério Hero. Esse ministério é um ministério tremendo, gente. Eu tenho ouvido muito Paul Washer a respeito de masculinidade. E o Paul Washer, ele traz um estudo sobre isso, que é uma coisa incrível, contemporânea, muito boa. Mas eu quero dar base em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, para esse ministério. Chegar lá no fim, nós vamos entender que todos os ministérios que eu estou falando aqui, não tem outro jeito, eles têm que andar juntos. Os homens que detectam um problema, mandam para o Casa Amor.
Os homens detectam um problema, mandam para a ação social. Os homens detectam outro problema, ou a ação social detecta um problema, manda para o Champions, manda para o Hero. Nós precisamos entender que sozinhos a gente não consegue. Mas se a gente trabalhar em conjunto, a gente vai ser uma sinfonia e vai chegar em corações. 1 Coríntios 16:13 fala: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E tudo o que nós vemos hoje são homens emasculados, homens que perderam a sua masculinidade. Ah, então os homens estão todos virando fêmeas? Não. Não. Mas perderam a atitude máscula, a atitude de homem. E eu vou discorrer um pouquinho rapidamente sobre isso. No original grego, a palavra coragem é a palavra andrizomai, significa agir com bravura. Agir com bravura. Homem não espera, homem age. Homem não apanha, ele se defende. Eu vi um vídeo esses dias que o pastor Rafael Neri postou, comentando, fazendo um react. Falei bonito agora, hein? Fazendo um react. De um camarada. É outra coisa que eu preciso estudar, mas vai devagar. Camarada com um carrinho, uma criança no carrinho, uma senhora. Aí vem um camarada muito doido e começa a estapear a criança no carrinho. O cara pega a criança e sai correndo com a criança, larga a mulher para trás. Senhor, se eu tiver errado, me perdoe, mas eu arrebentava aquele homem no pau. A hora que ele estivesse se dirigindo à minha criança, eu já estava na frente dele. Eu jamais ia deixar ele chegar perto da minha esposa ou perto do meu filho. Homem age com bravura. Homem defende a sua família. Homem defende os seus interesses. Defende. E nós estamos vivendo uma época terrível de emasculação. Hoje você vê, por exemplo, Arthur ainda está estudando? Que ano? Que série? Faculdade. Faculdade de quê? Sistemas. Quem ensina você lá? É uma pessoa de idade ou é um jovem? Está na média dos seus 30 anos. Isso não existia no passado. Até 70 anos atrás, quem ensinava homem era homem. E quem ensinava homem eram anciãos. Eram pessoas que tinham masculinidade, eram pessoas que tinham a visão do que é ser um homem muito clara na mente deles, que tinham aprendido com os outros anciãos da casa deles, da família deles. Antigamente, os jovens aprendiam com seus pais. Os pais tinham tempo para falar com os filhos, para dar orientações para os filhos e por aí vai. Hoje em dia não. Hoje em dia, quem é o pai aqui que senta meia hora por dia com a sua esposa e com o seu filho para falar com ele a respeito das coisas do Senhor? Para falar sobre o que é ser um homem de verdade, de respeito, a ter hombridade. Não temos mais isso. Os homens foram entregues, assim como as moças, mas os homens foram entregues ao Estado. E a primeira intenção do Estado é destruir a família. É destruir a masculinidade. Porque quando você destrói a masculinidade, o que acontece? Não existe mais resistência. Tudo que tem acontecido no nosso país hoje é porque não tem homem de verdade para resolver a situação. Não tem mais. E não adianta me olhar feio. Não tem homem. De verdade, não. Tem homem do sexo masculino que tem lá as suas atribuições genéticas,
Mas homem na cabeça, tá muito difícil. Hoje é capaz de entrar um qualquer porcaria na sua casa para querer roubar alguma coisa, o cara vai dar um tapa na mãe do camarada, o cara... A mulher que é capaz de sair para defender as crianças. Porque a mulher teve que se adaptar. A mulher precisou se adaptar. Porque ela saiu para a rua para trabalhar. Ela agora não cuida mais de filho, de casa. Tem muito marido que está cuidando da casa de filho. Misericórdia. Homem, sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Ah, avião. Tá difícil você achar um homem desse jeito hoje. Mas tá muito difícil. Eu vou rápido aqui porque nós vamos, daqui a algum tempo, começar uma série de mensagens para homens, fazendo os homens voltarem a ser homens. De verdade. Eu acredito que muita gente vai pipocar e vai querer sair da igreja, do ministério. Mas tudo bem, é assim que funciona. John Wesley disse uma vez, olha o que John Wesley disse. John Wesley é um pregador do século passado, não esqueçam que nós estamos só há 20 anos do novo século, então não é tão antigo assim, tá? John Wesley uma vez disse o seguinte: me dê 100 homens que não temam nada além do pecado e que desejem a Deus, e eu abalarei o mundo. Olha isso, gente. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? E ele dizia que só precisava de 100 homens com o propósito certo, com a cabeça correta, sendo homens que desejam a Deus, sendo homens que desejam se manter longe do pecado. Tudo que a gente enxerga hoje, se você tiver um celular aí e você escrever no browser do seu celular a letra X, não vai aparecer o negócio lá do Elon Musk. Vai aparecer pornografia. E a pornografia está acabando com o neurônio dessa meninada. Você sabia que pornografia queima neurônio? Destrói neurônio? Destrói neurônio. Te deixa burro. Você coloca lá, vou pro TikTok então, não quero ver pornografia, vou pro TikTok. Aí o cara chega no TikTok, vídeos de 30, 40 segundos. O cérebro não consegue entender esses vídeos desses 30 ou 40 segundos. Aí o cara fica rodando para cima, rodando, Instagram, TikTok, Facebook, Instagram, TikTok, Facebook. No final do dia ele tá burro, porque o cérebro dele não conseguiu entender nada do que ele viu o dia inteiro. Aí o cara vai lá e tem, sabe o quê? Síndrome de burnout. Sabe o que é a síndrome de burnout? É o seu cérebro cansado. É o seu cérebro sem oxigenação. É o seu cérebro que não conseguiu entender nada do que você fez um dia inteiro. E aí você vai deitar e você está assim, ó. Não consegue encher o peito. Ansiedade a 1000. Não consegue respirar. O coração parece que tem um trem dentro do peito. Ansiedade. Sabe, gente? Síndrome de pânico. Por quê? Você não está sendo homem. O homem pegava a Bíblia, lia 3 capítulos, 4 capítulos e ia estudar sobre aquilo. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Quem consegue achar Salmo capítulo 1 aí para mim? E ler para mim rápido? Mas tem que ser rápido. Tem que ser rapidão. Salmo capítulo 1, versículo número 1. Cujo fruto é tão simples de entender, é tão fácil. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Medita na lei. Não medita no TikTok, nem no YouTube, nem não sei aonde. Medita na lei. Por quê? Estuda a lei, rumina aquilo, bota para fora, rumina de novo. A palavra meditar, no seu original, ela tem o mesmo sentido que ruminar. Quem sabe o que é ruminar? Quem não sabe o que é ruminar? Todos sabem? Então pronto. É o que a vaca faz. Come o mato, joga lá para dentro, depois bota de volta para a boca, mastiga, joga para dentro, para extrair tudo o que aquilo pode dar para ela.
Nós precisamos ruminar sobre a palavra, não sobre os vídeos de TikTok. Vocês estão entendendo, gente, aonde que a gente está chegando e que a gente precisa retomar a rédea? A gente precisa voltar ao lugar certo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Os homens são chamados a viver com a força do poder de Deus. Amém, queridos? Deu para entender direitinho? Quero falar um pouquinho a respeito do impacto que o esporte tem nas nossas vidas e quero usar a Bíblia para dizer para você que o esporte existe há muito tempo e é usado há muito tempo para trazer pessoas a Cristo e para fazer com que pessoas consigam uma saúde melhor para sustentar o corpo, né? Que é o templo do Espírito Santo. O meu, por exemplo, é uma catedral. Brincadeira idiota. Vai voltar a ser um templo, em nome de Jesus. Já voltei a fazer caminhada, estou num combinado com o Fernandão ali. O Fernando falou, 60 dias de caminhada no mínimo para você começar a treinar comigo, senão esquece, você não aguenta. E então eu comecei, Fernando. Daqui 60 dias a gente se encontra para tratar o meu corpo, fazer ele voltar a ser um corpo igual ao do Maurinho. Olha que gato. É um gato, cara. Dá trabalho, mas chega, né? Dá trabalho. Oi? O pastor Josias está lá, né? Então, tá lá. Não, mas o pior de tudo é que eu não vou poder fugir de você, né? Quando eu começar com ele, eu vou ter que correr para você de novo. Você está entendendo como tudo está ligado, gente? Os nossos ministérios estão intrinsecamente ligados. Inclusive o ministério do churrasco. Enquanto eu estou terminando de falar aqui, o Jair já está terminando lá, ó. Já está assando carne. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Nós já vamos encerrar. Olha o que fala. Vocês não sabem que entre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal forma que alcancem o prêmio. Olha, que versículo maravilhoso. O apóstolo Paulo falava muito de esporte, falava muito a respeito de corrida. Ele falava muito a respeito daqueles que correm, aqueles que vão para uma prova, aqueles é muito legal se você puder depois estudar um pouco sobre isso. Hã? Fala aí, o 25. Nossa, é mais forte até do que o primeiro. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Versículo 25 de 1 Coríntios 9. Não, mas chega. Tem um almoço ainda, irmã. A palavra corram, no original do grego, sabe qual que é o significado dessa palavra? Trecho. A palavra correr, no original do grego, é trecho. Quer dizer, é de tempo em tempo, é de trecho em trecho, é de espaço em espaço, mas exige um treinamento, exige uma corrida, exige que você se comprometa, exige comprometimento. Versículo 26 e 27 vai falar sobre o comprometimento. O Ministério de Esportes usa a disciplina e o trabalho em equipe como ferramentas para ensinar valores cristãos e evangelizar. É isso que faz o Champions. Precisa evangelizar alguém? E se alguém gosta de andar de bicicleta, jogar futebol, fazer qualquer coisa, manda para o Fernando. Ele vai cuidar. Ele e a equipe dele vão cuidar. E vão evangelizar. E vão trabalhar o caráter, e vão trabalhar o propósito, e vão trabalhar o comprometimento. Não é isso, Fernando, que você faz todos os dias da sua vida, na sua academia? Pois bem, gente, é isso. É isso. O esporte é uma metáfora poderosíssima para a vida cristã, gente. Ele exige perseverança, disciplina e foco. Pois a fé exige perseverança, disciplina e foco. Vencer na vida exige essas três coisas. Ir para a escola, pro colegial ou para a faculdade, exige essas três coisas. Seu trabalho exige essas três coisas. Sua saúde exige essas três coisas. Olha que departamento extremamente necessário.
Extremamente necessário. O evangelismo de rua pode ser comparado a um semeador que lança as sementes em todos os tipos de terreno. Nem todas as sementes vão dar fruto imediatamente, mas cada uma tem o potencial de produzir uma colheita muito grande. Lembra que eu falei, não desistam de ninguém? Não desistam de ninguém. Continuem chamando, continuem trazendo para perto, continuem falando, continuem ajudando. Dwight Moody disse o seguinte: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele. Olha isso. Aquela pessoa que está lá na rua, que você está evangelizando, ele tem um potencial que pode transformar o mundo. E muitas vezes a gente passa por ele. Não dá a atenção que ele merece, que ele precisa. Nem é que ele merece, mas é que ele precisa. Por último, o evangelismo de rua. Infelizmente, a pastora Valéria não está por aqui, mas eu tenho certeza que vai assistir essa ministração pelo YouTube, que nós estamos gravando justamente para colocar no YouTube, para ninguém do ministério perder, para todos saberem que eu vou apertar todo mundo mesmo. É importante que todos assistam, né? Não está aqui, mas vai assistir, para aprender como é que vai funcionar. O evangelismo de rua nos desafia a sair da nossa zona de conforto, gente. Uma irmã, que eu não vou falar o nome, porque eu amo muito ela, disse para mim: eu não gosto disso. Não é o meu chamado. Por quê? Porque sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. E é duro sair da zona de conforto, gente. É duro sair da zona de conforto. É duro você sair de um lugar onde você não está sentindo medo, não está sentindo indiferença, não está sentindo, sabe, onde você está se sentindo seguro. É difícil demais sair disso. Gente, vocês não têm noção. Quem não tem esse problema não tem noção de o que é isso para uma pessoa que tem esse problema. Então, assim, eu entendo, eu compreendo, mas vou continuar insistindo. Vá, sai da tua zona de conforto. Vai fazer o evangelismo de rua. Nós vamos ter evangelismo de rua agora dia 26, José. Semana que vem. Semana que vem, gente, nós vamos ter evangelismo de rua. Vai terminar o culto de gerações 10 horas da noite. Rua. Fazer o quê? Fazer o quê? O que eu ministrei? Deixar o amor passar por você e chegar em alguém. Não é da migalha. Não é da roupinha. Não é dar um lanche. Não é migalha. Gente, nós estamos dando o amor de Deus para essas pessoas. Pessoas que não sentem amor há muito tempo. Órfãos, abandonados pela sociedade há muito tempo. Abandonados pela família há muito tempo. Ai, pastor, mas eu sou mulher, como é que eu faço? Fique perto de um homem, abrace mulheres. Seja inteligente, seja perspicaz, seja efetivo. Há necessidade de ser efetivo, mas há necessidade de ser uma ferramenta do amor de Deus e deixar o amor de Deus passar. Ah, pastor, vamos morar no vale? Vamos? Ah, irmão, vamos fazer evangelismo de rua? Vamos? Irmão, vamos entregar comida? Vamos? Irmão, vamos pegar os drogados aí, vamos levar para algum lugar? Vamos? Irmão, vamos fazer a mudança do irmãozinho lá que vai precisar levar as coisas para casa dele? Vamos? 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 É vamos em tudo. É vamos em tudo. Precisamos entender isso, gente. Lógico que eu não vou obrigar ninguém a fazer aquilo que tem medo de fazer. Seria até um absurdo pensar isso. Mas eu vou incentivar. Eu vou cobrar. Até o dia que você falar, quer saber, perdi o medo. Vou dar um chute na cara do cão. Quem já ouviu essa música? Fernando, acho que usa lá na academia, Fernando. Vamos chutar a cara do cão, a musiquinha.
Nós devemos levar a mensagem de esperança, mostrar empatia e, acima de tudo, ser exemplos vivos do amor de Cristo. Romanos capítulo 10, 14 e 15 diz: Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como, pois, uma pessoa vai fazer uma oração em quem ela não acreditou? No Deus que ela não acredita mais? É isso que está dizendo. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Olha a nossa responsabilidade enquanto cristãos, não enquanto pessoas que estão no ministério de evangelismo, mas enquanto cristãos. Como que uma pessoa que não ouviu vai acreditar? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu acho que eu não preciso fazer uma resenha sobre esse versículo, para que todos entendam que o nosso chamado é pregar o evangelho a toda criatura. Nosso propósito é nos parecer com Cristo, cada dia mais. Mas o nosso chamado é falar do amor dele, com ações, palavras, orações e tudo mais que nós pudermos. Para concluir, como igreja, cada ministério, ação social, Casa Amor, Heroes, Champions, evangelismo de rua, contribuem de uma forma única para o reino de Deus. Assim como os membros do nosso corpo funcionam juntos, também devemos nos unir, cada um desempenhando a sua função com excelência, não sendo maldito. Deus nos chamou para fazer diferença, e não apenas dentro das quatro paredes da igreja, mas em nossas comunidades sociais e no mundo inteiro. Foi para isso que Deus nos chamou. Vamos orar? Vamos. Coloque-se de pé.